Em 16 de fevereiro de 1981, Arne Johnson faltou em seu trabalho para encontrar sua noiva, Debbie Gladstone, no canil onde trabalhava. Ele estava acompanhado de sua irmã, Wanda Johnson, e da prima de Debbie, Mary. No horário de almoço, o senhorio de Johnson e dono do canil, Alan Bono, comprou comida para todo mundo num bar chamado Mug and Munch e começou a beber. Mas beber muito, segundo a irmã de Johnson. Eles voltaram para o canil. Durante a tarde, Arne consertou o aparelho de som de Bono e Debbie levou as garotas para comprar pizza. Ela apressou as meninas para irem rápido, porque queria voltar logo. Ela dizia estar sentindo que algo ruim iria acontecer. Quando voltaram, Bono pediu para que todos subissem para seu apartamento, que ficava acima do canil. Ligou a TV alto e começou a dar socos na palma da sua mão. Debbie pediu para que todos saíssem dali, mas nesse momento, Alan Bono agarrou Mary e se recusava a largar a garota. Foi então que a discussão começou e Arne Johnson esfaqueou até a morte seu senhorio de 40 anos com um canivete. Era o primeiro assassinato registrado em 193 anos na cidade de Brookfield, em Connecticut. O que parecia ser um caso claro de homicídio tomou um rumo inesperado logo depois da declaração que Johnson deu após sua prisão. O garoto de 19 anos afirmou que o diabo o obrigou a cometer o crime, e seus advogados usaram a suposta possessão demoníaca para montar a defesa. Eles tiveram ajuda de 2 investigadores paranormais. Eles eram nada mais, nada menos que Lorraine e Ed Warren. O julgamento foi o primeiro caso conhecido em que a defesa utilizou a alegação de possessão demoníaca para anular a responsabilidade do réu acerca do crime cometido. Eu sou Ananda e sejam bem-vindos ao Mistério Inverso. Episódio de hoje, Devil Made Me Do It, a história por trás do julgamento de Arne Johnson. Although they don't believe the flying objects to be malicious, officials want answers. But no one seems to know from where or why. It's a mystery and you want answers. You can't explain that. I don't know. It's a mystery. A verdade é que boa parte dessa história não gira em torno de Arne Johnson. Para entendermos o que levou Johnson a fazer tal alegação, precisamos voltar para o verão de 1980. Arne estava noivo de Debbie Gladstone, que tinha um irmão de 11 anos chamado David. David, naquela época, relatou que estava tendo encontros com um homem velho que o assombrava. O casal acreditou que as histórias do menino eram tentativas de se livrar de suas tarefas, mas os relatos perduraram e se tornaram cada vez mais frequentes e suas descrições mais gráficas. David acordava chorando histericamente e descrevia visões de um homem com grandes olhos pretos, um rosto magro, com características animais, dentes tortos, orelhas pontudas, chifres e cascos. Eles se referiam a essa visão como a besta. A família primeiramente chamou um padre da igreja local para ir até a casa e abençoá-lo. Logo depois, o padre Dennis, da igreja St. Joseph, em Brookfield, entrou em contato com Lorraine Warren, famosa investigadora paranormal, para pedir ajuda acerca do caso de possessão de David Gladstone. Ele explicou que não conseguiria ajudar mais o garoto, pois o bispo havia o designado para outro caso. Lorraine foi informada pelo padre que David possuía um problema de aprendizado, mas que seu comportamento era deveras bizarro para um menino de 11 anos. Sabendo disso, a senhora Warren contatou um médico chamado Jim Grasso para acompanhá-la na visita à casa dos Gladstone. O doutor tinha um filho que também possuía uma deficiência parecida com a de David. Sua preocupação era que o garoto, por conta de seu problema, estivesse sob o efeito de alguma medicação que fosse capaz de causar o comportamento peculiar. Mas o caso de David não chegava a ser severo o suficiente para que ele fizesse o uso de algum medicamento. Lorraine concluiu: ele estava nos primeiros estágios de uma possessão demoníaca. Ela conta que logo que chegou na casa, acompanhada de seu marido Ed Warren e o Dr. Grasso, os dois tropeçaram nos degraus da entrada. Ela disse que aquela noite estava quente e tinha uma atmosfera estranha. O casal Warren relatou episódios onde era necessário de 4 a 5 homens para segurar o garoto de 11 anos. Ele chegou a quebrar o nariz de sua mãe em um acesso violento. O garoto passava de ser apenas um garoto comum, desenhando na mesa de jantar, para no minuto seguinte claramente se transformar em outra pessoa. Houve outra situação em que, ao tentarem colocar David no carro, o garoto saiu correndo e pegou uma faca, tentando matar sua mãe e sua avó. Foram testemunhados eventos como levitação, atividade paranormal no quarto e na casa onde o menino estava, como cadeiras se mexendo sozinha, batidas fortes,
rosnados e risadas demoníacas. Além da figura da besta, David também passou a descrever visões de um homem velho com barba branca que vestia uma camiseta xadrez e calças jeans. Então, tudo isso que eu tô falando aconteceu antes do assassinato de Alan Bono. O Alan morreu em fevereiro de 81 e esse caso começou no verão de 1980. O David Glatzel era irmão da Debbie, que era noiva do Johnson, e ele começou a ter esses episódios onde ele estava supostamente possuído. Os Warren afirmaram em uma entrevista que essa possessão começou porque a irmã, Debbie, e a mãe de David, elas se envolveram com bruxaria. Elas foram até Nova York e conheceram um grupo de pessoas que mexiam com coisas, abre aspas, satânicas, segundo o Ed Warren. E quando elas voltaram para casa, elas começaram a fazer algumas coisas, alguns tipos de rituais. Isso deu abertura para que essas entidades, esses demônios, entrassem na casa delas e se apossassem do menino David. Então, assim, eu acho que... sei lá, eu acho esquisito ele afirmar isso, sabe? Tipo, eu não sei o que ela falou pra eles, eu não sei o que foi passado, que tipo de rituais era esse, que tipo de, abre aspas, bruxaria era essa, mas tudo que envolve esses episódios de possessão do David são descrições muito fortes, são fenômenos muito fortes, então são motivos e acusações que foram apontados pelos Warren, essa questão da bruxaria. Basicamente foi isso que causou esses episódios de possessão no David Glatzel, que tinha 11 anos na época. O padre responsável pelo exorcismo, o reverendo Virgilak, relatou para Lorraine que uma manhã, quando acordou, seu travesseiro estava encharcado de sangue. O fenômeno é descrito pelos Warren como apport por meio de teletransporte. Apport vem do francês trazer e é uma transferência paranormal de algo ou alguma coisa. Eles explicam que isso é uma tentativa das entidades de afastar as autoridades religiosas do caso. Até mesmo um dinossauro de brinquedo foi alvo das energias da casa. Foi relatado que o brinquedo de David se mexeu sozinho e dele saiu uma voz que disse: "Cuidado, vocês todos vão morrer." O primeiro exorcismo de David não foi bem sucedido. Na manhã do ocorrido, David estava deitado em uma cama em posição fetal com um padre a seu lado. Quando Ed Warren chegou no local, ele testemunhou que o garoto levantou da cama de forma muito rápida, correu para o banheiro e se trancou. De lá de dentro, eles ouviram uma risada histérica, arrombaram a porta do banheiro e o levaram para um convento onde ocorreria o exorcismo, em que o padre, infelizmente, não obteve sucesso. Segundo os Warren, as entidades que possuíam David os contavam coisas que ainda iriam acontecer. Uma das vezes, quando estava possuído, foi dito a David que Arne Johnson, o noivo de sua irmã, iria cair de uma árvore. Arne trabalhava com jardinagem e, realmente, ele caiu de uma um tempo depois. Outra vez foi dito que as luzes da corte em que iria acontecer o julgamento de Johnson iriam se apagar ao final da sessão. E, novamente, a visão foi concretizada. Lorraine Warren disse que ela e os padres sabiam que uma tragédia era inevitável e chegou a avisar o chefe de polícia devido aos acontecimentos violentos que envolviam o caso, mas eles não poderiam fazer nada até que um crime fosse de fato cometido. A surpresa não foi a tragédia ter acontecido, mas sim o fato de o responsável por ela ter sido Arne Johnson. Johnson era noivo da irmã de David na época e os ajudavam toda noite depois que chegava do trabalho com os episódios de possessão que começavam por volta das 11 da noite e duravam até o nascer do sol. Antes do crime, Arne era descrito como um jovem de 18 anos comum, que trabalhava muito, que adorava beisebol e pescava aos fins de semana com sua noiva. Ed Warren conta que em um dos episódios que Johnson estava os ajudando, ele gritou para a entidade que tomava conta do corpo de seu cunhado o deixar em paz e levar ele no lugar. Segundo os Warren, esse foi o maior erro que ele poderia ter cometido. A Lorraine falou que 6 padres, 3 deles que estudaram e foram ordenados no Vaticano, chegaram a se envolver no caso de David Glatzel. Um deles chegou a conversar com Arne, pois estava preocupado com seu bem-estar. Afinal, ele havia desafiado entidades demoníacas ao tentar proteger o irmão de sua noiva. Outro fato que contribui com a suposta possessão de Arne foi sua investigação no local em que David teve o primeiro contato com a besta. Na área do fenômeno, havia um poço,
qual os Warren haviam advertido para não chegar perto devido ao que aconteceu com seu cunhado. Mas adivinhem só, ele foi do mesmo jeito. Johnson alegou que viu um demônio se escondendo dentro do poço e teria sido aquela entidade que o possuiu até momentos depois do assassinato de Alan Bono. Arne e Alan eram próximos e possuíam uma relação amigável. Como eu já disse antes, Alan Bono era senhorio de Arne Johnson e empregador da noiva dele. No entanto, no dia 16 de fevereiro de 1981, os dois começaram uma discussão violenta e no meio da briga, Johnson pegou um canivete e esfaqueou inúmeras vezes no peito e no estômago. Ele não prestou nenhum tipo de socorro e deixou o homem sangrando até a morte. Segundo Wanda Johnson, a irmã de Arne, que estava presente, como também já foi dito aqui, ele começou a grunhir como um animal e logo depois fugiu para a floresta. O assassinato que, segundo Arne Johnson, seus advogados e os Warren, foi devido a uma possessão demoníaca, para a polícia de Brookfield, a briga foi ocasionada por ciúmes de Arne acerca de sua noiva Debbie Glatzel. Johnson foi preso 1 hora depois de ter assassinado Bono e seu advogado, Martin Minella, tentou ao máximo submeter a declaração de não culpado em razão de possessão demoníaca. Minella afirmou que, abre aspas, as cortes lidaram com a existência de Deus e agora eles terão que lidar com a existência do diabo. Fecha aspas. O juiz do caso, Robert Callahan, além de negar a declaração, ainda recusou as provas fornecidas pelos Warren e seus testemunhos. Segundo ele, tais alegações seriam impossíveis de serem provadas e os testemunhos seriam especulativos e, portanto, irrelevantes. Sem as evidências dos Warren e sem os testemunhos dos padres, Martin Minella tentou usar a ausência de sangue e sinais de luta na roupa de Arne Johnson como evidência da possessão demoníaca, mas apenas isso não foi o suficiente para convencer a corte. Devido a essas circunstâncias, eles mudaram a declaração de Arne Johnson para legítima defesa e ele acabou sendo condenado por homicídio culposo, sendo sentenciado com uma pena para cumprir de 10 a 20 anos. Mas após 5 anos preso, ele foi solto por não ter antecedentes criminais e bom comportamento. Ainda durante a prisão, ele se casou com sua noiva, Debbie Glatzel. Então, recapitulando toda a história. No verão de 1980, o irmão mais novo da Debbie, o David, ele começou a ter casos de possessão. Os Warren foram chamados para ajudar a família. Ocorreu 3 exorcismos, tá? O primeiro e o segundo foram tentativas falhas. E, ao que tudo indica, no terceiro eles conseguiram exorcizar o menino. Mas, no meio de tudo isso, o Arne, nas noites em que ele estava ajudando, ele desafiou essas entidades e essas entidades supostamente tomaram conta dele também e bagunçaram a vida dele. Foi por conta disso que tudo começou a dar errado. Aí tem esse episódio do poço, que ele fala que foi até um poço e viu um demônio se escondendo no poço e foi ele que tomou conta do corpo dele e que fez ele matar o Alan Bono. Os advogados dele, junto com os Warren, tentaram justificar esse assassinato com a possessão demoníaca, mas a corte recusou por motivos óbvios, porque isso abriria antecedentes para muitas coisas. Então, assim, eu não julgo, né, por terem tomado essa posição. E ele foi condenado, acabou cumprindo uma pena muito menor do que ele foi sentenciado. E hoje, pelo que eu sei, até 2014, a informação de que ele continua casado. É isso, gente. Tipo, sinceramente, a questão do David pode ter sido real. Ele realmente pode ter sido possuído, ele realmente pode ter passado por tudo que ele passou, mas eu acho que eles tomaram esse acontecimento e se aproveitaram para justificar o assassinato de uma pessoa. Porque, assim, tinha várias testemunhas no local, a irmã dele, a noiva dele, a prima da noiva, então, assim, elas podem ter sido cúmplices nessa história e eles tentaram livrar o dele com essa história. Então, assim, essa é a minha opinião. Eu gosto muito da franquia Invocação do Mal, mas eu realmente não sei como que eram os Warren na vida real. Obviamente o cara foi condenado, o cara matou o senhorio com facadas no peito e no estômago, então assim, ele tinha que pagar, independentemente de ter sido possuído ou não, né? Mesmo que ele tenha sido possuído, né, matou uma pessoa, tem que pagar.
Um outro caso que eu lembrei agora de alguém que também tentou usar essa questão de possessão pra tentar se livrar de alguma maneira é o David Berkowitz. Ele até aparece na série Mindhunter e ele ficou conhecido como Son of Sam. Ele também alegou que tinha sido possuído por um demônio e que todas as mortes e assassinatos que ele cometeu, ele estava simplesmente seguindo as instruções do demônio. A história dele é um pouco mais elaborada, vamos dizer assim, porque envolve até um culto. Enfim, são pessoas que tentaram de alguma forma usar essa questão para justificar seus atos. Em nenhum dos casos eu acredito nisso. A história do Berkowitz, ela se desenvolve mais, mas talvez isso seja para um episódio exclusivamente dele. Só que, gente, tipo, eu não sei nem o que falar, porque no caso do Johnson, sendo que o cunhado dele supostamente sofreu com essas coisas, e ele ter usado isso de alguma forma, talvez isso tenha sido uma estratégia da defesa. Talvez não, né? Eles tentaram, eles só não conseguiram porque o juiz não admitiu uma alegação daquelas na corte, mas... Enfim, o artigo do Houston Chronicle até apontou recentemente que usar possessão demoníaca ou Satã como uma maneira de se defender dos seus crimes é algo que está acontecendo frequentemente em julgamentos no Texas. Por exemplo, teve um caso de um cara chamado Cody Lott, de 20 anos, que ele admitiu ter atirado em 2 adolescentes depois que ele conversou com o demônio. Então está virando meio que uma moda usar o diabo, possessão demoníaca, para tentar se defender dos crimes e sair ileso. É até dito no artigo que as pessoas acusadas de crime têm ocasionalmente usado a defesa do diabo, colocando culpa em possessões demoníacas pelas ações deles. Alguns podem até acreditar na própria narrativa, assim como algumas pessoas acreditam que foram abduzidas por alienígenas. Aí ele cita um exemplo que eu não sei, mas ele fala que isso me lembra do personagem do comediante Flip Wilson, Geraldine, que sempre usava a desculpa pelo mau comportamento dela com "o diabo me obrigou a fazer isso". Ele também deixou um pedido para que as pessoas tomassem responsabilidade pelas suas ações, ao invés de culpar forças superiores. Pra mim é um absurdo, tipo, que nem ele falou, tem pessoas que acreditam nisso, tipo, elas realmente podem acreditar que elas foram possuídas ou sofrem de algum distúrbio que não foi diagnosticado, mas eu realmente acho que tem pessoas que fazem isso de má fé, sabe? Tentam usar da religião como uma desculpa, como um meio de escapar de suas responsabilidades, assim como tem muito caso de pessoas que falam que foi o diabo ou foi forças malignas. Tem pessoas que usam Deus pra cometer erros, entendeu? Pra cometer atos ilícitos. Recentemente teve a história de um pastor, ele ludibriou 2 meninas a acreditarem que Jesus queria que elas tivessem relações sexuais com ele e que o filho que elas fossem ter depois disso seria um enviado de Deus, enviado do Espírito Santo, ou coisa assim, entendeu? E o cara foi preso, e o cara tava usando a religião, tava usando a fé, tava usando Deus como desculpa pra cometer essas coisas horríveis. E não é o primeiro, não é o segundo, e não vai ser o último, entendeu? Desde a Idade Média a gente vê as pessoas usando o nome de Deus pra fazer coisas e justificar atos ruins. Então, assim como tem de um lado de pessoas que usam o diabo, usam um demônio e forças satânicas, tem pessoas que usam Deus e o lado bom, vamos dizer assim, entre aspas, entendeu? Então, isso é um problema que envolve a fé como um todo. Então, se uma pessoa acredita muito numa coisa, às vezes ela realmente, na cabeça dela, aquilo é real. Mas eu também acredito que as pessoas com a consciência clara de que o que elas estão falando é uma puta mentira, usam isso pra cometer um mal, sabe? E isso me deixa muito revoltada. Eu acho que é isso. O envolvimento dos padres nos exorcismos nunca foi confirmado pela diocese de Bridgeport, mas eles afirmaram que os padres ajudaram David Gladstone durante um
período difícil. Porém, tais padres receberam ordens de não falar sobre o assunto publicamente. Em 83, foi publicado um livro chamado The Devil in Connecticut, escrito por Gerald Brittle com a ajuda de Lorraine Warren. Carl Glatzel, o irmão de David, não gostou nada da narrativa perpetuada pelo livro e abriu um processo contra Gerald e Lorraine. Ele alegou que, além de interferir no seu direito de privacidade, o livro causou um grande estresse emocional na família. Carl também afirmou que a história foi um hoax criado pelos Warren, que tiraram proveito da saúde mental de David em nome do dinheiro. Segundo os Warren, o menino teve acompanhamento psiquiátrico durante o período em que teve supostamente sob a possessão de entidades, e eles afirmaram que, além da dificuldade de aprendizado, David não tinha nenhum outro problema psicológico. Essa história serviu de inspiração para o próximo filme da franquia Invocação do Mal, que tem o subtítulo de A Ordem do Mal em português, e em inglês leva o nome que deixou o caso famoso, The Devil Made Me Do It. Vera Farmiga e Patrick Wilson retornam os papéis de Lorraine e Ed Warren. O diretor é o Michael Chaves, que também dirigiu A Maldição de Llorona, e o James Wan, é claro, volta na produção dessa vez. Espero que o James Wan tenha advertido o Michael Chaves pra deixar o filme bom, porque A Maldição de Llorona é muito ruim. É isso, gente. Esse é o motivo que eu tenho um pé atrás com o uso da defesa de possessão demoníaca, porque o Carl Gladson, o irmão do David, ele saiu em defesa da família depois que o livro foi publicado. Ele disse que tudo era um hoax, né? Que a história foi aumentada pelos Warren, que eles só queriam dinheiro, que eles tiraram proveito da situação. Então não é o único relato envolvendo os Warren nesse sentido de que eles aumentaram, de que eles exploraram certa história em nome da fama e do dinheiro. Eu acredito sim que teve alguns casos que eles trabalharam que foram reais, que aconteceu. Eu acredito nessas coisas, tá, gente? Tipo, eu acredito em mundo espiritual, eu acredito que existem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar, mas, assim, tem algumas coisas que são meio estranhas, que, tipo, a gente fica um pouco com o pé atrás. Não tem como a gente botar a mão no fogo por ninguém. Então, eu acredito que o cara matou o outro, não por possessão demoníaca, mas realmente ali numa discussão, um acesso de raiva ou qualquer coisa do tipo, ele acabou cometendo assassinato. Eu acredito que talvez o David Glatzel possa sim ter passado por algum tipo de experiência sobrenatural. Não sei se foi porque a mãe e a irmã se envolveram com, abre aspas, bruxaria e um pessoal que mexia com satanismo. Não sei se foi isso, mas eu acredito que pela riqueza de detalhes da história dele, talvez isso possa sim ser real. O fato da igreja não confirmar nem desconfirmar, tipo, falar que os padres ajudaram David no momento, abre aspas, difícil, sabe? Tem algumas coisas que colaboram pra que eu acredite na veracidade da história do David, mas a história do Arne Johnson, eu acho que eles realmente só quiseram limpar a barra dele. E assim, os Warren, eles são muito legais nos filmes, mas eu acho que na vida real há mais na história. Eu acho que não é exatamente como a gente acha que é. Mas enfim, essa é só a minha opinião, gente. Me perdoa, vocês podem acreditar no que vocês quiserem. Essa é a minha opinião, cada um pode ter a sua. Enfim, esse é o episódio. O filme Invocação do Mal, The Devil Made Me Do It, sai em junho desse ano, se eu não me engano. E é isso, sigam a gente nas redes sociais, @Mistério Inverso no Instagram, no Twitter também, o mesmo user. Deixem seus comentários, seus feedbacks, tudo isso. Muito, muito obrigado pra você que escutou até aqui. E até a próxima, galera. Câmbio e desligo.